6 blockchain, várias decks. Hoje nesse vídeo nós vamos fazer um resuminho para vocês de algumas das melhores decks para renda passiva independente do momento do mercado. Principalmente pensando em uma possível correção mais acentuada e talvez até num bear market ou inverno cripto. Neste caso, nós selecionamos apenas algumas decks que têm não só potencial de sobreviver, como um risco mais baixo do que outras decks do mercado. Esse vídeo vai ter parte 2, e nessa parte 2 a gente vai focar mais em rendimento e aumentando bastante o risco. Aqui a palavra-chave é segurança. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos, curta e compartilhe que isso ajuda demais. Uma breve explicação desse ranking. Pessoal, eu não vou explicar para vocês, não vou fazer tutorial, não vou fazer nada. Só vou mostrar algumas sugestões de pares e fazer um resuminho dessas decks e por que elas têm potencial. Na descrição e no primeiro comentário fixo eu vou deixar um vídeo para cada um desses projetos. E aí eles vão incluir tutorial, vai incluir para vocês como fazer o farm e etc. Ok? Assim a gente elabora um ranking bem rapidinho. Antes da gente continuar, eu quero destacar alguns pontos para vocês. Primeiro, a gente tem que entender que quando você vai fazer um farm, se você utilizar uma criptomoeda estável, ou um token estável, no caso, por exemplo, o SDT ou BUSD, ele vai ajudar a segurar a outra criptomoeda que você está utilizando naquele par para que a correção seja menos acentuada. Por quê? Tu vai ter somente a correção daquela criptomoeda que é volátil, que está refém do mercado. E, no caso da criptomoeda estável, ela vai ficar estável e automaticamente sendo convertida, então, para aquela outra criptomoeda que está em ladeira abaixo. Neste caso, seria o ideal para este momento do mercado. Agora, se a gente entra no inverno cripto, o melhor ainda a se fazer é usar duas criptomoedas estáveis. Neste caso, a gente tem boas opções também aqui, mas conforme eu falei para vocês, o foco não é muito no rendimento. O rendimento aí de uma criptomoeda estável ou de um par estável vai girar por volta de 10%, 15%. Mas, sim, é um excelente APR. E as decks que a gente escolheu são decks que podem sobreviver ao inverno. Não estou garantindo para você que vai sobreviver. Além disso, a gente separou 6 blockchain. Não é possível que uma delas não te chame a atenção, mas para isso, faça seu próprio estudo, estude também essas decks e escolha somente a que é melhor para você e que você acredita que tem o maior potencial, porque veja bem, você vai estar ganhando o token da DEX, então é importante que aquela DEX tenha potencial para você, assim os resultados podem ser brilhantes lá na frente. Vamos começar? Acho que a gente não pode começar diferente sem falar da rede da Avalanche e de sua principal DEX, a TraderJoy. Recentemente listada na Binance, mostra pra gente apenas um pequeno exemplo de potencial gigantesco de crescimento que ainda tem a Avalanche, que despontou como uma das maiores criptomoedas do mercado, mas ainda assim tem muito espaço para crescer. TraderJoy entrega bons rendimentos no farm, aliado com segurança e agora uma certa estabilidade do token Joy, porque está listado na maior corretora do mundo. Ainda assim, o ideal é ficar um pouco longe do Joy e optar por pares ainda mais estabelecidos, como é o caso do AVAX com o ST. Esta é a primeira sugestão de farm que a gente entrega para você com 38% de APR. O maravilhoso APR se tratando de TraderJoy, onde a liquidez é altíssima. Nesse par aqui, por exemplo, 7 milhões de liquidez ou 7 milhões depositado. E um excelente APR. Você ganha Joy, conforme eu mencionei para vocês, listado na Binance. Além disso, é importante dar uma olhadinha por aqui que tu vai encontrar uma infinidade de pares, mais de 10 páginas, com infinitas opções para você usar como renda passiva. Mas, se tratando de um inverno cripto, o SDC e o ST, nós temos aqui 13% de APR. É um excelente APR para você também ganhar Joy. Um ponto relevante desse primeiro farm que eu mostrei para vocês, falando mais um pouquinho sobre ele, é que você vai ganhar Joy e Luna, certo? Então a gente tem aqui um par extraordinário, para não falar outra palavra. Bom, vamos dar uma mergulhada um pouco mais à frente e vamos lá para a rede fantasma da Phantom.
Com um potencial muito grande de crescimento ainda, Phantom não está nem no top 20 das maiores criptomoedas do mercado, mas não é isso que define o potencial de uma blockchain, e sim o conjunto da obra. E o conjunto da obra da rede da Phantom e de sua blockchain é muito bom. Bons fundamentos, uma rede estável que não tem grandes problemas com travamento, lentidão, problemas com hacker, etc. Ou seja, é uma blockchain que até agora vem dando conta do recado e tem muito que entregar para os seus investidores. FTM com a VAX aqui é meu par favorito, mas neste caso o ideal seria fazer ele em uma tendência diferente do mercado, não em uma possível grande correção. Para a gente se prevenir um pouco mais, usar um par estável é sempre a melhor opção. Para isso, usar essa caixinha de busca vai te ajudar a encontrar um bom par. Você pode digitar o SDC, por exemplo, e tu vai encontrar bons pares. O ideal é que seria então o SDC com FTM. Caso você estudou o FTM e acha que ele é uma boa opção para você. Lembre-se, tente não comprar topo do FTM. Tente não comprar topo do FTM, que de vez em quando ele tem visitado topos históricos. Procure comprar ele sempre no menor preço possível. Se você quer ainda pensar no inverno, o SDC com TUSD, 10% de APR, o SDC com mais 8,7% de APR. Outro detalhe importante é que BU, assim como o Joy, tem um potencial gigantesco de chegar em grandes corretoras, ou seja, é um projeto bem estabelecido dentro da rede da FEM. E indica pra gente que aqui a gente pode farmar por um longo período sem dores de cabeça. Lembre-se, nenhuma DEX, nenhum projeto é 100% seguro, mas nós temos um certo nível de segurança bem interessante dentro da SpookSwap. Além disso, companheira da SpookSwap, nós temos a SpiritSwap, que também entrega boas opções de farms, como por exemplo o FTM com MAI, neste caso 33% de APR básico. Além disso, você pode usar, por exemplo, o Spirit para você dar um up para este farm, podendo chegar a 74% de APR. Ou seja, é uma boa opção, mas neste caso você aumenta um pouquinho o risco. Dá uma olhadinha também na SpiritSwap caso você esteja interessado na rede da Phantom. Tem como criar uma lista voltada para renda passiva, deixando uma das opções que pode ser considerada uma das melhores do mercado, Elrond, com a sua DEX Maier. Aqui a gente tem a opção de Elrond com um EGLD, sendo a melhor opção possível neste momento do mercado. Faz falta aqui um par USDC com outra criptomoeda estável para um longo período de baixa do mercado. Ainda assim, para você que quer apenas acumular as suas Elrond e não está pensando em vender, jogar elas no farm de Elrond com USDC é uma boa, porque você tem aquele recurso que eu falei para você no comecinho do vídeo, de caso a Elrond e o mercado corrija, você vai então se segurar pelo menos aí um pouco do prejuízo no USDC. Aqui você vai ganhar LK Max bloqueado ou Max. No caso de você optar por Max, você pode simplesmente pegar e vender. No caso de você optar por LK Max, você vai ter que esperar um ano. Neste caso, o rendimento ele é muito mais elevado, 194%. Aqui, vídeos. No primeiro comentário fixo e descrição você vai entender como funciona essa DEX e como fazer suas operações por ela. Chegando na BSC, a gente tem que falar da maior DEX da BSC, a PancakeSwap. Amada por muitos, odiada por alguns, essa plataforma oferece um alto nível de segurança e boas opções de farm. O ideal é que sim, a gente não utilize o Token Cake para um farm. A PancakeSwap anunciou recentemente que a economia do Token Cake vai sofrer ajustes. Isso pode ser muito benéfico para os investidores, mas eu vou deixar isso no primeiro comentário fixo para você tomar conhecimento. Aqui o ideal continua a gente utilizar outros pares para ganhar o Token Cake. Aí você pode decidir se você joga numa pool, se você dolariza ou você decide o que você faz. Aqui nós temos uma opção bem interessante de farm que é BUSD com BNB, tem um rendimento de 18%, como uma DEX muito disputada ou uma DEX muito popular, a gente observa que a liquidez, por exemplo, desse par é de 378 milhões de dólares, provavelmente uma das maiores liquidez que a gente tem aqui. Por esse motivo o rendimento ele não é lá essas coisas, mas tem aquela vantagem de segurar um pouco a correção do BNB numa grande queda do mercado e ao mesmo tempo te fornecer um rendimento em cake, que sim, apesar de muitos duvidarem disso, é uma criptomoeda que tem, ou um token que tem potencial de crescimento no longo prazo também, principalmente quando o rendimento se estabilizar mais e a emissão ser menor do que a queima. Neste caso, a gente pode ter uma valorização bem expressiva do cake, valorizando o rendimento que você obtém nessa plataforma. Caso você prefira, você pode buscar inúmeros pares por aqui, simplesmente digitando o SDT ou o SDC
principalmente para usar os benefícios da criptomoeda estável que eu mencionei para você. Outra opção dentro da BSC, assim como a gente falou da Fento, acho que na BSC a gente tem uma competição bem acirrada já entre Bswap e PancakeSwap. E aqui a gente tem que olhar então para um possível potencial do BSW, principalmente na retomada do mercado de alta. Neste caso você pode dividir um pouco o seu aporte, lembrando que a mais segura de fato é a PancakeSwap. Por aqui tu vai encontrar o SDC com o SDT com rendimento baixo de 6%, mas estamos falando de um par estável. BUSD com SDT com rendimento de 6,7%. O ideal mesmo é que você digite então o SDC ou o SDT, e aí tu vai encontrar algumas opções de farms bem interessantes. Tente fugir do BSW, porque se a gente está falando de uma possível correção mais acentuada, o ideal é que você vá para um token das antigas, um token que você tenha uma certa convicção de que vai sobreviver ao inverno, como é o caso do Ethereum, por exemplo, ou Ethereum. ETH com SDT tu tem um APR de 15%. Lembrando que é muito importante você observar que você acredita que essa criptomoeda, por exemplo, o BSW, tem potencial de crescimento? Se você acredita, o que acontece? Esse APR que você está ganhando aqui, não é só você acreditar, tá? Mas caso o que você acredita de fato aconteça, o BSW, por exemplo, chegue no Binance da vida e tenha uma valorização gigantesca, esse APR aqui, ele passaria a ser de 100%, passaria a ser de 150% o que você ganhou lá atrás. Por quê? Porque a criptomoeda que você ganhou, ela se valorizou. Naturalmente, o ganho que você obteve, ele foi muito maior, certo? Então, por este motivo, de todas essas DEX, escolha a que você acredita que tem um maior potencial de crescimento. Assim, você faz com que aquele APR ele seja cada vez maior para você. Tem excelentes opções de farms aqui na Bswap também, caso o seu interesse seja ficar na BSC. Tem como esquecer a Solana, apesar dos travamentos e dos problemas constantes que teve ao longo de 2021, 2022 também não começou muito bem para a Solana nesse quesito, mas Raydium tem um potencial muito grande. E por falar nesses problemas da Solana, ao que tudo indica, segundo algumas pessoas, em março vem uma atualização gigantesca para a blockchain da Solana para resolver todos esses problemas de uma vez por todas. Será? Se isso acontecer, a gente pode ter uma explosão muito interessante da Solana, que tem potencial de crescimento, e principalmente sua principal DEX, que é a Raydium. E neste caso, o Sol com o SDC é a minha sugestão de farm aqui para você dentro da Raydium. 27% de APR. Conforme eu mencionei para vocês, uma possível valorização do Ray naturalmente joga esse valor que você está ganhando lá para as nuvens. É um projeto também já listado na Binance com um nível de segurança altíssimo dentro da rede da Solana. Na rede da Cronos, a gente teve uma opção que passou recentemente pelo canal e aqui tem alguns dos pares mais atrativos que a gente pode observar dentro desses farms que eu trouxe para vocês ou dessas opções de renda passiva. Crow com Ethereum, para quem acredita no potencial da Ethereum, acho que não dá para duvidar do potencial da Crow também, ou melhor, né? Quem acredita no potencial da Crow não dá para duvidar do potencial da Ethereum, que inclusive chega o 2.0, tá? Então a gente tem Crow com Ethereum 38% de APR, maravilhoso APR, Crow com Bitcoin 40% de APR, espetacular, Crow com SDC para talvez segurar ao menos segurar uma parte de uma possível grande correção do CRO, ok, um bom APR, o SDC com o SDT 11%, isso aqui maravilhoso para um possível inverno no cripto. Ou seja, a gente tem excelentes opções de farms na rede da Cronos com a VVS Finance. Link, primeiro comentário fixo e descrição. Por último, a gente não poderia deixar a Polygon de fora, então dê uma olhadinha nas DEX, dê uma estudada nos projetos da Polygon, e a Bswap, que já opera na rede da BSC, que já tem vídeo no canal, é uma plataforma que também tem a sua DEX dentro da rede da Polygon, e fornece por aqui boas opções de farm. O rendimento não é um absurdo, mas é uma DEX dentro da rede da Polygon para você dar um uso para suas Matic, receber Banana, que é o token da plataforma, e quem sabe lá no futuro você ter uma valorização expressiva com esse token
caso tudo ocorra bem e ele sobreviva a um possível longo período de baixa. Então a gente não pode deixar a Polygon de fora de uma possível lista de boas DEX, porque nós temos a PSwap, temos KickSwap, temos várias plataformas DEX dentro da rede da Polygon que pode trazer um retorno bem interessante, pensando em uma possível valorização expressiva do mercado. Então, DAI com Matic nós temos aqui 14% de APR, o USDT com Matic 15%, Bitcoin com Matic 17%, esse par aqui é bem interessante, né? Apesar do rendimento não ser lá essas coisas, mas é interessante sim. Ethereum com Matic já está um pouquinho mais abaixo. O ideal aqui é que você não pegue o token da plataforma. BNB com Matic, então você vai ganhar o token da plataforma e pode distribuir. Pois bem, a gente fez um vídeo longo, mas a gente fez um resuminho das principais DEX e alguns pares interessantes para vocês. Agora, com o lucro, você pode decidir o que você faz. Você pode vender, você pode dolarizar, você pode, numa possível valorização gigantesca, digamos que o Bitcoin sai desses 40, 41 e vai lá para 50, 60, 70, por que não, né? A gente não sabe qual vai ser no dia de amanhã. Então você pode pegar esse ganho do farm, que provavelmente tem uma valorização expressiva, e vender. Você não precisa ficar ali o tempo todo, porque aí sim a gente pode estar num topo final de ciclo e aí ele vir de fato para um possível inverno. Então é muito importante que você no topo, ou próximo do topo, ninguém acerta topo, mas próximo do topo, você realiza seu lucro, você dolarize parte do seu capital, ao menos uma parte dele, para você estar preparado para boas promoções mais abaixo. Parte 2 desse vídeo vai chegar com muitos projetos, incluindo Position, vai chegar de novo Biswap, porque dos projetos que a gente trouxe aqui, junto com a PSwap, são os mais arriscados também. Então vamos passar também nessa listinha aí, numa parte 2 dessas de renda passiva. Até mais, fiquem bem!